Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Leonan Lizero e hoje nós vamos falar sobre recomendações de materiais sobre federalismo brasileiro, que, como muitos de vocês que me acompanham já sabem, é o meu principal, um dos principais temas de pesquisa, né? No vídeo de hoje eu vou fazer algumas recomendações de materiais diversos, artigos, livros, etc., que são assim abordagens bem diferentes. Então, hoje nós teremos aí um livro que é uma coletânea de capítulos do mesmo autor, um livro que foi resultado de uma tese de doutorado, um que foi resultado de uma dissertação de mestrado, uma obra organizada e alguns outros materiais interessantes. Então, fiquem aqui, acompanhem até o final. Já peço de uma vez que você se inscreva no canal, deixe o seu like, faça algum comentário. A primeira recomendação de hoje é um livro que eu usei muito na minha tese de doutorado, da autora que deve ter sido a mais citada ou a segunda mais citada na minha tese, é Democracia, Federalismo e Centralização no Brasil, de Marta Arretti, publicado pela editora da FGV e editora Fiocruz. É um livro muito interessante. Cada capítulo ela aborda a temática do federalismo de um modo diferente, sobretudo em duas ideias principais, o que ela vai chamar de tese de jurisdição e a tese do veto. E qual é a ideia principal de Marta Arretti nesse caso? A Constituição de 88 ela já era centralizadora em sua origem, e em razão dessa centralização, as reformas fiscais dos anos 90 apenas agravaram o cenário de enorme poderio da União. E esse é um livro muito bom, ela da ciência política, então assim, é uma outra linguagem que muitas vezes o pessoal do direito não está muito acostumado. É um livraço, vale muito a pena. Se você quer pesquisar federalismo, entender alguns problemas emergenciais do federalismo brasileiro hoje, é um livro assim que não pode passar em branco, vale a pena você adquirir e com certeza você vai ter insights muito interessantes para a pesquisa. Bem, outro material que eu quero recomendar aqui com vocês é Constituição Estadual e Federação, do Sérgio Ferrari, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, publicado pela editora Luminures. Esse livro já foi publicado há muitos anos, mas ainda assim continua um livro imprescindível para vocês que tenham uma percepção de um dos problemas mais interessantes ao se estudar Estado Federal, que é justamente o alcance normativo das constituições estaduais. E aí, esse livro do Sérgio Ferrari, na terceira parte, né, que ele discute a ideia de Constituição Estadual como norma, ele fala sobre princípios da interpretação constitucional da Constituição da República aplicados a constituições estaduais, traz uma série ali de discussões interessantes, inclusive sobre controle de constitucionalidade no âmbito estadual. É um livro muito bom, é fruto da dissertação de mestrado do Sérgio Ferrari na época, vale muito a pena, se vocês conseguirem encontrar, é uma aquisição recomendada. Terceira recomendação de hoje, Jurisdição Constitucional e Federação, professor Marcelo Labanca, da Universidade Católica de Pernambuco, publicado pela editora Elsevier. Este livro foi resultado da tese de doutorado dele defendida na Universidade Federal de Pernambuco e trata uma discussão que foi muito importante no desenvolvimento da minha pesquisa no pós-doutorado, que é justamente o grande problema que temos na interpretação constitucional sobre o princípio da simetria. Qual será o alcance desse princípio da simetria? Será que é exatamente um princípio? Será que isso é um princípio valorativo da nossa Constituição? Será que é um princípio de interpretação? E o professor Labanca busca, com a sua obra, proporciona pensar, né, qual é o alcance, qual é a legitimidade de participação dos estados na jurisdição constitucional, como um modo aí de abrandar o uso do princípio da simetria. Também é recomendadíssimo, vale muito a pena ler aí o que o professor Marcelo Labanca escreve sobre federalismo, e fica aí a minha terceira recomendação de hoje. A próxima recomendação é uma obra coletiva sobre federalismo, que, modéstia à parte, eu gosto muito de recomendar.
que foi organizada pelo professor Carlos Bolonha, pelo Antônio Sepúlveda e por mim, Federalismo, Desafios Contemporâneos, publicado pela editora FI. Este livro ele tem um conteúdo gratuito na internet, no site da editora. Você também pode adquirir essa obra na versão física, impressa. E esse livro assim, reúne diversos professores do Brasil, com vários artigos diferentes, tratando da temática de federalismo no Brasil hoje. Então, assim, a gente tem artigo de muita gente de qualidade: Gilberto Bercovitch, Gustavo da Gama, Luiz Fernandes Garbosa, Sérgio Ferrari, que eu já citei aqui, Giovanni Corralo, tem contribuições do professor Carlos Bolonha, do professor Antônio Sepúlveda, minha, Ângela Limonge, tem Luiz de Bonizato, tem muita gente de qualidade que escreveu nesse livro. Vale muito a pena vocês fazerem download e conferir aí os resultados das pesquisas que foram feitas e escritas especialmente para essa obra. E, enfim, as 3 próximas recomendações são recomendações de autores importantíssimos que já escreveram sobre federalismo brasileiro e que, assim, se vocês encontrarem, vale muito a pena conferirem, né? E um desses materiais aí é muito fácil de encontrar na internet, tá? Eu vou começar então por ele. Próxima recomendação são artigos diversos do Raul Machado Horta. Tem vários na internet. Eu vou recomendar aqui para vocês 3. Problemas do Federalismo Brasileiro, de 1957, Organização Constitucional do Federalismo, de 1985, e Repartição de Competências na Constituição Federal, de 1988, ou seja, posteriormente aí à promulgação da nossa atual Constituição. Esse artigo é de 1991. Assim, ele tem muitos artigos escritos. Como eu já falei, o Raul Machado Horta é um dos principais nomes no pensamento do federalismo brasileiro no século XX, afirmo isso sem medo de errar. É um autor que talvez tenha sido mais citado na minha tese, se não foi a Marta Hatt, foi ele. E vale muito a pena vocês conferirem. Boa parte dos artigos dele que eu utilizei ou estão publicados na revista da Faculdade de Direito da UFMG ou na revista de Informação Legislativa, mas é muito tranquilo encontrar isso na internet e vai ajudar muito vocês aí a terem excelentes insights sobre o federalismo brasileiro. Próxima recomendação foi também um livro muito importante nos anos 80, um livro que eu também usei na minha tese de doutorado. Foi um livro que foi bastante elicitado durante a Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, que é Teoria Geral do Federalismo, do José Alfredo de Oliveira Baracho, né, saudoso professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse livro assim, foi um livro bastante importante na época. Ele é um livro bem descritivo. Ele vai falar sobre o funcionamento do Estado Federal no Brasil, funcionamento do Estado Federal nos Estados Unidos, em outras federações, ou ainda presença ou não de federalismo em países que não são necessariamente federações, como a Espanha. Vai trazer muitos referenciais teóricos sobre autores que, se você tiver interesse de estudar ideias do federalismo, vai encontrar boas referências ali. E é um livro muito difícil de encontrar. Eu mesmo não tenho esse livro, eu tenho uma cópia dele, eu não tenho esse livro, porque, enfim, é um livro esgotado e ele é caríssimo, se for ele, 200 e poucos reais, 300 reais, e é muito difícil ser encontrado esse livro. Se vocês conseguirem encontrar esse livro, e, enfim, quiserem investir, vale muito a pena, ou pegar na biblioteca, vale muito a pena para vocês terem uma visão geral do que é o pensamento federativo. Última indicação de hoje é Constituinte e Constituição, a Democracia, o Federalismo e a Crise Contemporânea, de Paulo Bonavides, publicado atualmente pela editora Malheiros. É um livro assim que ele traz vários artigos do Paulo Bonavides, são artigos bem curtos mesmo, assim, sobretudo ali dos anos 80, mas ele tem um destaque interessante sobre o federalismo, porque é nele que o Paulo Bonavides expõe muitas das principais ideias do que ele chamava de federalismo das regiões, que foi uma ideia debatida na Constituinte de 87 e 88 também. E ele trata sobretudo acerca do federalismo das regiões no Nordeste. Então, para quem estuda Nordeste do Brasil, o impacto das relações federativas no Nordeste, é um livro assim, muito interessante. Eu
assim, como de costume eu sempre mostro aqui, eu tenho uma edição mais antiga do livro, na época era publicada pela editora da Universidade Federal do Ceará, mas assim, hoje em dia vocês encontram ele pela editora Malheiros, vale muito a pena vocês adquirirem. E essas foram as minhas recomendações de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nos próximos dias eu quero fazer uns vídeos debatendo algumas ideias sobre federalismo que são sobretudo presentes nessas obras. Então eu peço novamente a inscrição de vocês e até mais. Muito obrigado.